Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês para falarmos a palavra de Deus. No dia de hoje, fé. Vamos tratar sobre a fé. Por que eu não consigo crer? Por que há dúvidas? Porque no momento de aflição, no momento que eu mais preciso, muitas vezes eu não consigo crer. O que me leva a não crer? O que me leva a não confiar? Por quê? O que é que causa essa situação de falta de fé? Né? Vamos ver aqui no livro de Mateus 17 e o 20, que diz: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Nada vos será impossível. Né? Vemos aqui a história. Aqui, essa história ela aconteceu logo após a transfiguração. Jesus tinha levado Pedro, Tiago e João, né, para um monte, e se transfigurou ali, né, mostrou a sua glória, mostrou o seu resplendor ali a eles. E quando Jesus, depois desse fato, aconteceu isso aqui com os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar um demônio de um rapaz, né, que se encontrava, o pai aqui, como ele falou, epilético. Ele tinha epilepsia, mas por trás da epilepsia havia um demônio que estava gerando aquela doença na vida daquele rapaz. Mas hoje, irmãos, o que eu quero deixar em foco sobre a fé, a falta de fé. O porquê os discípulos não conseguiam crer? Se eles andavam com Jesus, se viam os milagres que Jesus operava, e por que não conseguiam crer, né? E esse versículo aqui, irmãos, ele está relacionado para nós podermos entender melhor em Mateus também, Mateus 21 e 21, que é o versículo qual nós iremos estudar. Esse aqui foi somente para me basear. Eis assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidareis, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração crendo, o recebereis. Então aqui tem uma palavra em foco, que nos ajuda a entender por que os discípulos não conseguiram crer. O que abalou a fé dos discípulos? Se eles viviam diante de Jesus, do lado de Jesus, Jesus operava milagre, ouviam a voz de Jesus, viu o que Jesus fazia e não conseguiram crer, a ponto de realizar um milagre, Deus realizar um milagre através da vida deles. E aqui, a palavra aqui, irmãos, do 21 e 21, duvidardes, a dúvida. A dúvida, ela bloqueia a nossa fé. Estudando um pouco sobre a dúvida, vamos ver o sentido dessa palavra. No original, em qual foi escrito, no grego, koine, o original em qual foi escrito, irmãos, o sentido dessa palavra no original dela, dúvida, né? A dúvida que impediu os discípulos de crerem. E o significado de dúvida? Duvidar, no original em que foi escrito, né? Duvidar, hesitar, ficar dividido internamente, né? Lá dentro. Vacilar, fazer distinção, separa. Então, a dúvida, irmãos, o que é a dúvida? É ficar oscilando entre a fé e a incredulidade, entre crer e entre não crer. Por exemplo, quando a gente vai operar, né, não operar não, mas quando a gente vai fazer uma oração relacionada aos discípulos, e fica falando: será que vai acontecer? Será que Deus vai ouvir? Então, irmãs, isso aí se chama dúvida, porque você está oscilando entre a fé e a dúvida, em que crê e entre não crê. Lá no livro de Tiago, ele fala bem sobre isso. Lá em Tiago 1, a gente vai ver essa passagem, porque enriquece o assunto para os irmãos poderem entender melhor, né? Que a dúvida, irmãos, do que é a dúvida, ela atrapalha o agir de Deus na vida da gente. A incredulidade, a falta de fé, ela bloqueia as bênçãos de Deus na vida da gente. Mas por que a gente não consegue crer? Tem muitas pessoas, creia, confie em Deus, mas muitas vezes você não consegue crer. E aqui estamos analisando por que eu não consigo crer muitas vezes em situações. O porquê, o que é que causa essa falta de fé na nossa vida? E uma das causas é essa que eu vou falar agora para vocês, já a dúvida, e tem outras relacionadas que a gente no decorrer do vídeo os irmãos vão entender. Tiago 1 e o 6, que diz assim, ó: peça, é a mesma palavra, dúvida lá, em Mateus 21, 21, é a mesma palavra que o Tiago usou aqui também. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra.
Lá em Tiago 4 também, irmãs, fala de ânimo dobre. Aquela pessoa que tem duas almas, dois pensamentos. Por quê? Que oscila. É aquela fé oscilante. Quando você, por exemplo, quando você permite na sua mente pensamentos que bloqueiam a tua fé. Vamos dizer assim, um exemplo. Por exemplo, Deus, ele te diz algo. Minha filha, vamos fazer isso na tua vida. Aí você, ao invés de ouvir o que Jesus falou, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras. Meu Deus, isso não tem como acontecer comigo. Então isso aí gera falta de fé, a dúvida, começa a duvidar. Porque começa a olhar, a dúvida aqui, como eu falei para as irmãs, fica dividido entre crer que Deus tem condições de fazer aquilo ali e olhando para o natural, o que está acontecendo ao teu redor, você começa a olhar para as circunstâncias e ver que as circunstâncias não estão favoráveis, né? Como os discípulos no mar, né? Aquela tempestade, aquela situação, e eles não conseguiam crer. Por quê? Porque estava infavorável a eles, mas o vento estava contrário. A Bíblia diz o vento estava contrário. Então eles não conseguiam crer, porque eles começaram a olhar a situação, as circunstâncias, o que estava acontecendo ao redor. E começou a gerar dúvida no coração. O coração dele começou a dúvida, quer dizer, se dividir entre crer que Deus tinha condição de fazer e entre não crer, olhando para as circunstâncias. E lá em Tiago 4, também fala sobre ânimo dobre. Tiago 4 e o 8, a parte B, que diz assim, ó: e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. O que é duplo ânimo? Não é aquela pessoa que está dividida. Duplo ânimo, duas almas, onde há duas almas, onde há dois pensamentos, onde há duas formas de agir, dois pensamentos. Você está oscilante em dois pensamentos. Não sabe se faz ou se não faz, se vai ou se não vai. Então, é ânimo dobre. Duas almas, dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Aqui se fala relacionado um pouco ao pecado, mas podemos trazer também essa palavra para a dúvida. Está duvidando, diz, limpai o coração, porque o coração está cheio de dúvida. Tem que limpar o coração da dúvida para poder crer. A dúvida nos impede de crer. Quando Jesus ele falou para... E tem outro também, outra coisa também que nos impede de crer também, né, que está relacionada à dúvida. O que é que gera dúvida no nosso coração? Porque a gente diz dúvida, sim, mas de onde vem a dúvida? Quando Deus disse para aquele capitão e que ele estava para Jairo, Jesus disse, né, Jairo foi ali pedir um milagre da parte de Jesus. E chegou um momento em que Jesus realizou um milagre na frente de Jairo, né? E o tempo de Jesus realizou aquele milagre foi o tempo em que a filha de Jairo morreu. E chegaram alguém e disseram a Jairo: olha, Jairo, não incomodas mais o mestre, porque a menina já morreu. Aí Jesus disse o quê? Olha, Jairo, não temas. Crê somente. Diz assim, não tenha medo, porque as palavras daquelas pessoas geraram medo no coração de Jairo. E muitas vezes, Deus ele está caminhando para fazer um milagre na tua vida e na minha vida. Mas por a palavra de alguém, ou Satanás mesmo tem lançado no nosso coração palavras de medo que tem bloqueado a ação do Senhor. Jesus disse assim, não temas, não tenha medo. Você só precisa de crer. Deixa o medo e comece a crer. Estudando um pouco sobre essa passagem também de Jairo, irmãs, tu tem o medo ele bloqueia a nossa fé e gera dúvida no nosso coração. Por quê? Porque Jairo, ele começou a ouvir a voz que aquela pessoa estava dizendo. Já morreu, então não tem mais jeito. Não tem mais condições, já morreu. Mas Jesus tinha dito que ia lá, ia dar saúde à menina, ia sarar. Mas as pessoas, né, chegaram e Jairo, não tem mais jeito. Jairo, a menina morreu. Então começou a gerar dúvida. Será que Jesus vai ter condições de fazer? Será que tem mais jeito, que não tem jeito ainda? Será que ele vai conseguir? Então começou a gerar dúvida no coração e abalou a fé de Jairo. E aqui, irmãs, esse versículo, quando fala de Jairo, ele está no imperativo. O que Jesus ele disse foi uma ordem. Jesus ele não pediu para Jairo, olha Jairo, não tenha medo, não se assim. Não temas. Deixe o medo e ouça o que eu estou te dizendo. O poder e a autoridade foi dada a Jesus, irmãs. Ele tem poder e autoridade, mas muitas vezes a gente permite que vozes estranhas, muitas vezes até do inimigo, entre no nosso coração e bloqueia a nossa fé. Tem bloqueado a fé de muita gente, a voz do inimigo tem bloqueado a voz do Senhor no teu coração e tem impedido as bênçãos dele. Satanás ele sabe como agir.
para bloquear a nossa fé. Então, o medo ele tem gerado dúvida, e a dúvida tem enfraquecido a fé de muita gente. Está no imperativo, no presente. Quando Jesus ele falou com Jairo, ele não pediu, ele deu uma ordem a Jairo. O temer, não temas, crer somente. Você só precisa crer, não precisa ficar dividido entre o medo e crer. Creia somente. É aqui Marcos 5 e o 36. Tire o medo. Não ouça as vozes contrárias. Não importa se disser a você, Jairo, que não tem mais jeito, que já morreu. Eu sou vida. E Jesus ele deu uma ordem a Jairo. Ele não pediu. Ele ordenou a Jairo. Está no imperativo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal dessa série. Veja, vamos ler no início para os irmãos poderem entender. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha chamou. Para que enfadas mais uma vez? Para que tu está incomodando mais? Não tem mais jeito, Jairo. Quindou acabou, não tem mais jeito. Para você, não tem mais jeito. Quando Jesus ouviu e começou a gerar medo no coração de Jairo, as palavras contrárias que vieram no coração de Jairo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, quando Jesus ouviu, Jesus disse assim, não temas, creia somente. Ele deu uma ordem, olha, pare de ter medo, pare de ouvir essas vozes e somente creia, confie no que eu lhe falei. Se você permanecer confiando no que eu lhe falei, o milagre vai acontecer. Agora, se Jairo, irmãs, ele não obedecesse a voz de Deus, começasse a dar ouvido àquelas vozes, ia começar a gerar dúvida, não tem mais jeito. Mas ele só precisava de ele disse assim, creia o quê? Foque no que eu lhe falei. Então, muitas vezes, o que tem abalado a nossa fé, irmã, é o foco. Muitas vezes a gente foca no que o diabo tem falado, no que alguém tem falado, usado por Satanás. Satanás, ele lança medo. Jesus disse, não te dei espírito de medo. Foi dizendo Paulo a Timóteo. Paulo disse a Timóteo, porque não recebesse espírito de medo nem de temor. E a forma, como eu falei para os irmãos, é no imperativo presente. Como se ele tivesse dito assim, pare de ter medo agora mesmo e continue crendo. É uma onda de pare de ter medo, bloqueie um medo, porque o medo está impedindo a minha ação na tua vida. O medo está impedindo. O medo, irmão, o medo é um sentimento natural, uma emoção natural do ser humano. Depois do pecado, antes do pecado o homem não tinha medo. Após o pecado a gente vê Adão com medo, fugindo, se escondeu de Deus com medo. Mas o medo, irmãos, muitas vezes ele é usado por Satanás para bloquear a nossa fé e é necessário repreenda espírito de medo. Porque Paulo disse a Timóteo, não te dê espírito de medo. Então muitas vezes a gente tem a autoridade do céu para repreender. Olha, Satanás, espírito de medo, eu que retenho no nome de Jesus, eu não tenho medo. E cale essas vozes que vêm no teu coração, que tem bloqueado a tua fé, bloqueado a ação do Espírito Santo. Irmãs, estava no momento de Deus fazer um milagre na vida de Jairo. O início fala assim, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, postou-se a seus pés. E rogava, muitos, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e no meio do caminho, aconteceu aquela situação daquela mulher, que foi o período em que a menina morreu, né? E que alguém veio com vozes contrárias. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse dia de hoje? O que é que bloqueia a nossa fé? Porque muitas vezes eu não consigo crer. Porque eu tenho ouvido vozes que têm tirado. Eu tenho ouvido vozes que têm tirado, irmãs, o meu foco do Senhor. Jesus foi com Jairo. O fato de Jesus ir com Jairo é como Jesus está dizendo, eu vou fazer um milagre, Jairo, na vida dessa Pia. Não precisa ter medo. Mas, irmãs, no decorrer da história vieram vozes no ouvido de Jairo. Olha, não precisa, para que tu não enfadar o mestre? Olha, não tem mais jeito para não. Olha, Deus não tem o poder para fazer mais não. Porque criam que Jesus tinha o poder de curar, mas não de ressuscitar. Quando Jesus ouviu aquelas palavras, ele viu que estava gerando medo no coração de Jairo. Era sua filha. Ele deu uma ordem. E dele nos dá essa ordem, me dá essa ordem. E Deus, ele te dá essa ordem nesse dia. Ele diz assim, olha, não tenha medo, bloqueie medo. Repreenda o espírito de medo. Bloqueia essa emoção ruim que tem impedido Deus de agir na tua vida, que tem gerado dúvida, e a dúvida tem que bloquear a tua fé. Então, o medo gera dúvida, e a dúvida bloqueia a minha e a tua fé. Então, tenha cuidado, limpe o coração, que é o que ele falou. Voz de duplo ânimo, purificai o coração, limpe o coração do medo, da dúvida.
Peçam perdão, Senhor, me perdoe por temer, me perdoe por ter medo, eu não tenho medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, irmãos, nem de temor, não. Então, muitas vezes, a gente não entende, né? Em diversas situações, porém a gente não consegue crer. E no dia de hoje, trazendo essa palavra, qual Senhor colocou dentro do meu coração. Olha, irmãos, muitas vezes há vídeos que eu vou fazer. Esse é um dos vídeos que eu sinto dificuldade de fazer. Eu sinto interferência, eu vejo interferência para que o vídeo não saia. Mas no nome de Jesus, irmãos, vai chegar a vocês. Eu tenho que tem gente que está precisando dessa palavra. Muitas pessoas com a fé abalada. Não sabem o porquê e ficam sem entender. Por que não consigo crer, Deus? Eles viam Jesus, os discípulos estavam perto de Cristo. Viam ter milagre, mas não estavam conseguindo crer. Porque o medo bloqueava de forma que começava a gerar dúvida, de forma que bloqueava a fé. Imagine, irmãs, o pai do menino disse o quê? Muitas vezes ele é lançado no fogo. Então aquele menino com certeza estava agitado diante daquela situação. Imagina uma criança agitada, aquela agonia. E os discípulos começou a gerar medo dentro do coração deles. E começou a vir a dúvida. Será que vai acontecer mesmo? Será que vai fazer? Será que vai acontecer? Será? E a dúvida, ela bloqueia a nossa fé. E a Bíblia diz, se não duvidardes no teu coração, mas credes, não só fareis o que foi feito a seguir, mas quando dirás esse monte, ergue-te e sai daqui, vai travar. E ali você já ouve coisas. Mas há coisas que bloqueiam a nossa fé. Eu falei coisas da dúvida, do medo que gera dúvida, que bloqueia a nossa fé. Mas existem muitas outras coisas também. Como eu já falei, as minhas palavras, tenha cuidado para as tuas palavras. Porque as tuas palavras, irmãs, ela bloqueia a tua vida. Não fale palavras fracassadas, eu não posso. Eu não tenho condições. Aí começa a reclamar. Aí tá muito pouco. Isso aí bloqueia a tua vida de uma forma. Palavras são como sementes. Depois eu vou trazer mais outro vídeo sobre palavras, são como sementes. Irmãs, a gente olha aquilo que a gente está falando, plantando. Então, fale palavras de fé. Abre a palavra de Deus. Olha, Deus, tu disseste com a tua palavra assim, assim, assim. Tu disseste na tua palavra assim, assim, assim. Ore, oração profética. Oração na palavra. Muitas vezes, quando eu não tenho palavra para orar. Já houve momentos, irmãos, na minha vida, da dificuldade tá tanta a situação tão difícil de eu pegar a Bíblia e começar a ver as promessas que ele tem me feito. E citar. Deus, tu és Deus que faz assim, assim, assim. Tu és, irmãs, e ver assim, ó, a situação se desfazendo através da fé. A fé, ela move no pés quando a gente não duvida no coração, na permida que Satanás ele lança medo no teu coração. Como ele lançou no coração de Adão. Que após o pecado, irmãos, Satanás ele lançou medo no coração de Adão. O homem não tinha medo, não tinha essas emoções ruins, não se sentia. Mas foi através do pecado. Então que possamos, irmãos, ter cuidado com o medo. As vozes. Não ouvir vozes. Observa a tua mente, vigia a tua mente, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 4:3 que tudo procede do coração procede as saídas de vida. E Satanás, ele sabe, mas a máquina do ser humano está no coração, que rege a tua vida do teu coração. Por isso que Satanás, ele guerreia tanto para penetrar no teu coração, para entrar no teu coração, porque ele sabe que se ele entrar, ele ocupa o espaço de Deus e reina no teu coração e governa a tua vida. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com a tua mente. Eu preciso ter cuidado, precisamos ter cuidado, irmãos. Satanás já está brincando. A guerra de Israel, ela era material. Guerreavam contra nações, contra reinos, mas hoje a guerra é na mente, a batalha espiritual é na tua mente, é na minha mente, para assumir o domínio, o controle do nosso coração. Mas deixe Deus reinar no teu coração. Tire a dúvida. E como é que se tira a dúvida, irmãos? Pedindo perdão, repreendendo. Há momentos que a gente tem que repreender, porque Deus deu autoridade a ações que são malignas. Espíritos dominadores de mente. Existem espíritos dominadores de mente que trabalham para dominar a mente do ser humano. E bloquear a vida em todas as áreas. A gente não entende, a gente não está certo. Então tenha cuidado com as suas palavras. Tenha cuidado com o medo. Com palavras que você tem ouvido. Pare de ouvir. Quantas pessoas, né? Aí liga, olha. Aconteceu assim, assim. Você vai colocando aqui teu coração. Vídeos que você assiste, né? Também bloqueia a nossa fé. Se você for ver, um escritor, né, Daniel Goleman, né, ele fala sobre emoções. Ele fala o que afeta muito as nossas emoções, irmãos, é o que a gente ouve também, o que a gente vê. Filmes, como eu começo a assistir filmes de guerra, filmes de matança, repórteres que matou fulano, matou ciclano, aquilo ali altera as minhas emoções. Eu tenho tendência a ser uma pessoa mais melancólica, eu tenho tendência a ser uma pessoa mais medrosa. Então observa o que tu tá vendo. Observa o que tu tá vendo.
Ele é um doutor, um MD estudado, o Daniel Goleman. Eu não sei se eu estou pronunciando direito o nome dele, mas ele escreveu um livro, e um livro muito bom, né? Sobre o controle emocional. E ele mostra, né, detalhe por detalhe das emoções. Ele diz que o que eu vejo afeta as minhas emoções, né? Ele contando, eu li esse livro, e ele contando que uma pessoa que assistia muito filmes assim, filmes de morte, de guerra, era uma pessoa mais medrosa, era uma pessoa mais melancólica, era uma pessoa. Então, irmãs, quer ter uma vida boa, quer ter fé, quer crer, tira essas coisas da tua vida, afasta, para de assistir vídeo de quem morreu, de quem está sofrendo, que hoje a gente vê muitas histórias no YouTube, aí vai assistir história de quem foi estuprado, quem morreu, quem foi, não sei, isso afeta o nosso emocional, irmãos, para ter, quer ver quem morreu, quem não morreu, não precisa estar querendo saber dessas coisas, né? Repórter de matou quantas pessoas hoje, e a gente fica assustado, gera medo de coração da gente, e o medo bloqueia a fé. O medo começa a gerar dúvida e bloqueia a fé, te torna uma pessoa, irmã, altera as coisas. O Daniel Goleman, não sei se eu estou falando seu direito ainda, não sei, mas ele altera. Ele mostra como altera o comportamento do ser humano. O que a gente ouve e o que a gente vê altera as nossas emoções. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você está ouvindo. Porque fulano vem te falar quantas amizades, amigos, né? Que só é teu amigo para estar te falando, fulano disse isso, tipo, ciclano disse isso, e bloqueia, irmã, a vida da gente, né? Como eu já falei aqui, a inimizade, a contenda é Satanás, irmãs, ele não está brincando, né? Ele tem lançado setas, e a gente muitas vezes não percebe, tá tão envolvido que não percebe, e tem bloqueado a tua fé, você não consegue crer, se torna uma pessoa imatura, se torna uma pessoa fechada, se torna uma pessoa medrosa. Então, irmãs, tire a dúvida do teu coração. Manda fora o medo. Lá no livro de 1 Pedro, Pedro diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, está relacionado ao conhecimento de Deus. Esse versículo. Tem muitas pessoas também não conhecem quem Deus é, né? Tem Deus como se ele fosse somente um escravo de Deus, um servo de Deus. Somos servos, mas somos filhos também. Eu não preciso ter medo. Lá em Romanos, porque se eu for falar, vai dar um vídeo muito grande. Lá em Romanos 8:15, o apóstolo Paulo ele diz, porque não recebesse espírito de escravidão, para estares outra vez em temor, mas recebesse espírito de adoção de filho, pessoas que servem a Deus com medo, não conhecem, mas que está na igreja, ouve a palavra, mas não tem um conhecimento, não sabe quem é Deus, não tem noção de quem é Deus, e o não conhecimento de Deus bloqueia a nossa fé, porque como é que eu vou crer que eu não conheço? Não sabe quem é Deus, não tem noção de quem é Deus. Deus é pai, é amigo. Ele é Senhor que abraça, está pronto a abraçar, está pronto a cuidar. Ele está sempre pronto, os braços assim abertos, para te abraçar. Não tenha Deus como um inimigo, não tenha Deus como um carrasco. Ele te ama. Ele só tem coisas boas para você, se você seguir os caminhos dele. Mas muitas vezes ele tem dado ouvido a outras vozes, que tem bloqueado a ação de Deus na vida da gente. Satanás é estrategista. Ele sabe como agir para bloquear a tua fé. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que você vê. E com o que você fala também, com os pensamentos. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e nossos sentidos, irmãos. Eles são portas de entrada para o mundo espiritual. Os meus olhos, eles são portas de entrada. A Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Os ouvidos são porta de entrada. Ele disse a Jairo, não ouça. Não ouça essa voz que está te dizendo, Jairo, para você ter medo. Creia em mim, no que eu te disse. Porque Satanás é onde entra, ver ouve. Então, o que aqui daqui você está ouvindo? Vou acabar o vídeo porque vai ficar um vídeo muito longo e as pessoas têm muito esperam, não gostam de vídeo longo. Não vão ouvir até o final. Fiquem na paz de Deus, mas com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu sei que está muita dúvida. Muitas vezes a gente chega na igreja e a gente fica com dúvida. Eu já falei muitas vezes. Creia, irmão. Tire a dúvida, creia, sim. Mas por que eu não consigo crer? Não é que eu não queira crer, é que eu não estou conseguindo crer. Então, por que o que está gerando essa falta de fé? E no dia de hoje, Deus ele manda resposta para a tua vida. Como ele mandou para a minha vida. Fiquem na paz de Deus.